Boa tarde, meu nome é Antônio. Vamos continuar aqui uma apresentação de uma aula teste de auditoria e prestação de contas. Essa aula ela foi elaborada em função do concurso de agente fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o tópico dela é auditoria e prestação de contas. Meu nome é Antônio, eu faço auditoria no dia a dia, então fico à vontade para ministrar esse conteúdo aqui para vocês. Além disso, temos aí a formação acadêmica compatível. Então vamos lá? Então o objetivo da aula, né, é ajudar na aprovação aí do candidato. O candidato certamente vai alcançar o objetivo, seguindo aí os passos da aula. Vamos também assim tratar da abordagem do curso, que é não utilizar muitos recursos em termos de quantidade de material, mas buscar antecipar o que a banca normalmente cobra. E até dentro das questões que as bancas têm utilizado recentemente, buscado aumentar a discriminação entre os candidatos. A gente vai trazer algumas questões aqui que possam ser lançadas aí como surpresa, né? Mas nessa aula demonstrativa nós só vamos comentar um pequeno tópico. Então esse é o conteúdo programático do concurso, auditoria e prestação de contas, né? Temos aí noções de auditoria e essa aula vai ser tipos e procedimentos de auditoria. Pois bem, vamos lá para o conteúdo. Então de uma forma mais organizada, nós temos o que? Uma floresta, que seriam os tipos de auditoria. Então nós temos aí uma divisão um pouco mais doutrinária, que fica mais em cima da auditoria interna e auditoria externa, mais com foco de auditoria contábil, mas que é basilar para o entendimento das demais, né? E temos aqui na área pública dois perfis também de auditoria, que nós teríamos aí uma auditoria de regularidade e uma outra operacional. Essa auditoria de regularidade é bem, digamos assim, o foco dos tribunais de contas, e é importante destacar esse tipo de auditoria. Ela ainda é dividida em dois tópicos, que seriam auditoria contábil e auditoria de conformidade. A auditoria contábil é avaliar se a contabilidade estaria, de uma forma mais simples, regular, né, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos. E a de conformidade é se o órgão ou a entidade observou os regulamentos e as leis aplicáveis àquela instituição. Normalmente, o que se tem mais assim cobrado em provas é o processo integral de auditoria, que seria ancorado aí no relatório de auditoria de gestão. Todo órgão público, de uma forma geral, ele ao final do exercício e o comecinho do próximo, ele começa o quê? A elaborar uma peça chamada relatório de gestão. O relatório de gestão é posteriormente auditado pela área de controle interno, caso o órgão tenha auditoria interna, e logo em seguida pelo controle externo. Então nós temos aí, então, digamos assim, uma visão da floresta, né, de todos os tipos de auditoria que temos, né? A gente pode até ampliar, digamos assim, esse detalhamento em termos assim de árvore, mas basicamente são esses os tipos de auditoria interna, externa e auditoria governamental pública. Pois bem, então, de forma simples aqui nós organizamos, né, todo o processo de auditoria de uma forma um pouco mais sequencial. É claro, tem sempre aquele detalhe, aquele passo a passo, mas para fins de concurso público é importante ter foco e ser mais simples, né? Digamos assim, a auditoria ela começa com um planejamento. Essa fase o auditor ou a equipe ele faz, por exemplo, algumas explorações sobre a base de dados, sobre algumas eventuais até denúncias ou histórico de auditorias anteriores, onde ele está, digamos assim, ajustando e localizando um foco de atuação.
Então o planejamento ele é muito importante porque hoje a auditoria, de uma forma geral, seja interna ou externa, conta com poucos recursos. Então o planejamento é uma fase importante. No planejamento é que o auditor já começa a desenhar os procedimentos, né? Esses procedimentos eles podem o quê? Encontrar uma situação que possa vir configurar uma não conformidade. Mas como demonstrar uma não conformidade ou uma irregularidade no órgão público? Por meio de evidências. Evidências é uma palavra técnica que a gente vai trabalhar muito aqui durante o curso. Posteriormente à elaboração do relatório, nós entramos aí num ciclo de comunicação e logo em seguida monitoramento daquelas ações de melhoria que são objeto de recomendação por parte do auditor, seja interno ou externo, tá? Então, de uma forma bem simples, a gente pode focar aqui que a auditoria, de uma forma geral, pode ser resumida em 4 linhas. E eu trouxe aqui para vocês uma síntese. Após o planejamento, ocorre a execução dos procedimentos, testes e técnicas, né, são aplicadas nesse momento, que buscam identificar evidências que possam se tornar achados. Aqui é importante o candidato já saber que um achado ele pode ser uma impropriedade, uma irregularidade ou até eventualmente uma fraude, mas o achado também ele pode ser de natureza positiva. O auditor ele pode chegar no órgão e encontrar, por exemplo, uma boa prática que possa ser contemplada no relatório para ser replicada para demais entidades, tá? E que serão incluídos nos relatórios de auditoria, como já foi mencionado, já num ciclo de comunicação, e posteriormente à elaboração do relatório, algumas recomendações são emitidas e um plano de trabalho é elaborado com a área atendida. E aí sim começa o ciclo de monitoramento. Após o atendimento das recomendações ou desse plano de ação que foi criado, a gente fala que no jargão técnico, né, a gente fala que o ponto morreu, digamos assim. A recomendação foi atendida ou foi baixada. Muito bem. Vamos então falar um pouquinho de procedimentos de auditoria. De uma forma bem simples, procedimento é aquilo que é feito, digamos assim. É o passo a passo, é o dia a dia do auditor. Só que nós temos uma definição um pouco mais formal de procedimento, né? E essas definições, normalmente vêm de uma doutrina bem assentada ou eventualmente um próprio órgão regulador. Hoje quem está nessa área de controle percebe que o Tribunal de Contas da União, juntamente com os outros tribunais de contas, tem articulado um conjunto de ações muito grande em cima de uma instituição chamada Atricom. E o Tribunal de Contas, ele meio que está tomando hoje no Brasil um papel, digamos assim, de um regulador, né, de uma autoridade doutrinária. Então, normalmente, o que as bancas têm utilizado? As bancas têm utilizado autores clássicos, dos quais a gente vai utilizar material aqui, por exemplo, Marcelo Cavalcante de Almeida, Boyton, Domingos Poubel, mas também tem recorrido muito a doutrina elaborada pelo Tribunal de Contas. Então, é importante o candidato ter esse foco aqui no nosso curso. Bom, então aí vamos lá, né? Uma definição um pouco mais formal, trazida aí pelo controle externo: atividades a serem executadas para a consecução do objetivo da auditoria ou trabalho correlato. Esse é um procedimento numa definição um pouco mais formal. Eles devem ser claros, devem ser objetivos. O auditor ele não lança, por exemplo, uma moeda e encontra uma fraude ou um achado. Não, ele tem um procedimento, uma organização, digamos assim, um método de trabalho que vai levar o auditor a obter aqueles resultados desejados. Então é sempre importante mencionar, né, a auditoria ela começa a ter importância na medida que os tribunais de contas e os próprios auditores internos começam a apoiar, por exemplo, a melhoria do gasto público, a evitar também exemplos aí, né, de desvios em termos da melhor prática orçamentária. Então, uma auditoria ela foi praticamente o estopim aí até mesmo do processo de impeachment. Então, esse processo de auditoria
E os procedimentos, eles precisam o quê? Ser muito bem executados e desenhados para até o que? O auditor ele ter como manter o trabalho dele e as recomendações. Um tópico muito explorado nas bancas e independentemente de ser VUNESP, que é o foco desse trabalho, mas também a CESP e outras bancas, é digamos assim, a diferenciação entre testes de observância ou testes de controle e os chamados testes substantivos. Os testes de observância ou de controles, eles são um pouco mais simples, eles têm natureza o quê? De verificação se uma norma está sendo o quê? Observada, digamos assim, cumprida. E o teste substantivo não, ele tem uma abordagem um pouco mais profunda, de modo a acompanhar o quê? Se aquele saldo contábil ou se aquele ativo realmente existe. Então o teste substantivo ele é um pouco mais profundo que o teste de observância, mas tudo dentro dos procedimentos. Existem vários procedimentos de auditoria. Não adianta trazer todos aqui, senão o curso ele ficaria um pouco extenso e você não atingiria o resultado como candidato do concurso. De uma forma geral, nós destacamos o quê? 3 nessa aula demonstrativa, mas durante a aula completa a gente vai buscar mais alguns procedimentos. Mas de uma forma geral, o auditor ele usa muito o quê? Inspeção, ele vai a campo, ele analisa documentos. Ele realiza a circularização quando ele provoca um terceiro em busca de informações. E por fim, o auditor aí também já nessa era da análise de dados, né? Há muito tempo o auditor ele já utiliza o que? Cruzamento de dados, correlação, descoberta de tendências. Então esse instrumento, revisão analítica, ele também é muito utilizado pelo auditor. Classicamente, o auditor ele tem o que? Aquela visão de pessoa que vai a campo, fiscalizar e tal. Hoje em dia, boa parte da fiscalização é feita o que? On-door, vamos dizer assim, dentro de um prédio ou até mesmo teletrabalho. Então o auditor hoje manipula muitas bases de dados. Então vamos lá, numa explicação um pouquinho mais formal aqui de circularização, que é a obtenção de informação de terceiros com aquelas disponíveis. O auditor, então, ele vai fazer o que nesse caso? Ele vai encaminhar um questionário, uma requisição de informações para um fornecedor ou para um cliente e vai confrontar com a informação que ele dispõe, por exemplo, num banco de dados. Teríamos, então, a revisão analítica, como foi antecipado, né, que é o estudo de correlações e tendências. Ok. Então, vamos lá para uma questão selecionada. Essa questão aqui, ela foi aplicada num concurso recente da VUNESP no Desenvolve SP, que é uma agência de desenvolvimento que o Estado aqui tem, digamos assim, ela acaba sendo, não é um BNDES, mas é uma instituição que favorece a implantação de empresas. Então vamos lá a questão. OAS, né, constituem exames e investigações, incluindo os testes de observância e substantivos, olha só, que permitem ao auditor obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Ora, como foi trabalhado na parte do conteúdo, essa lacuna é melhor preenchida com procedimentos de auditoria. Por que não a primeira? Testes de auditoria independente. Porque os procedimentos são aplicáveis também à auditoria interna. Então, ó, aqui essa alternativa, se preenchida, ela estaria o que? Errada? Porque parcialmente ela está o que? Não contemplando a auditoria interna, que também utiliza o que? De procedimentos. Relatórios de auditoria não, é o final do processo, então não seria esse caso. Evidências de auditoria são as informações que o auditor obtém, como foi bem explicado. E o programa de auditoria estaria ali na fase de planejamento da auditoria. Não seria, digamos assim, o exame, que já, digamos assim, estaria na fase de execução. Bom, essa é uma questão exemplo, né? Essa aula foi um teste no sentido de demonstrar o estilo do projeto, né? E nós nos encontramos aí nas aulas normais do curso. Muito obrigado, até a aula.